Então, hoje eu gostaria de comentar com vocês. Hoje não tem muito assim palavra de Deus, mas eu espero que dentro dessa conversa o Espírito Santo ele possa agir, possa falar comigo e com você também. Mas o que eu pretendo conversar é a respeito de uma questão, meditar a respeito da história da igreja, né? Mediante aquilo que eu sei. Não é muito rico em detalhes, mas eu acho que muitas vezes a gente se estende muito e perde a essência, né? No meio de tanto conhecimento, às vezes se perde a essência, que eu acho que é justamente isso que eu venho abordar. Para que a gente medite junto, é somente um pensamento meu que você pode se identificar ou não. Quando Jesus ele veio há 2000 anos atrás, né? 2017 anos atrás, mais precisamente. Ele veio para quebrar e ele quebrou um sistema que havia, né? Não sei se vocês sabem, mas muita gente sabe, provavelmente muita gente que está me ouvindo sabe até melhor do que eu. Mas Jesus ele veio e ele quebrou um sistema. Ele foi justamente crucificado pelos doutores da lei, não foi por Roma. Não foi por Roma. Na verdade, existe até hoje, né, a história assim, né, que ficou, né? Lavar as mãos como Pilatos, né? Quer dizer, não se envolver diretamente, né? Ser o covarde da história. Ou então, eu não quero me envolver, mas está envolvido, né? Então, ficou essa história de Pilatos, né? Pilatos representava o sistema romano, mas esse sistema romano ele queria agradar um outro sistema, que era um sistema religioso de um povo, chamado povo de Israel, né? O povo judeu. E o povo judeu tinha suas tradições, aonde Roma era diplomata e não queria, era política, e não queria se envolver nas questões religiosas desse povo, até porque esse povo pagava impostos para eles e tudo, tinha uma certa havia um acordo, né? Mas Roma era obrigado a exercer a autoridade, manter a ordem ali naquele local, né? Porque ali era sob domínio de Roma. Então, Jesus foi crucificado não pelo sistema romano, mas pelo sistema. Roma só executou a sentença, mas quem determinou, quem disse que Jesus era réu para ser condenado foi o sistema judaico. Então, mas aí Jesus veio justamente porque ele quebrou esse sistema, o sistema se levantou contra ele e crucificou ele, certo? Mas sabemos pela nossa fé, a fé cristã, que era necessário Jesus ser crucificado até para que a gente fosse justificado diante de Deus, né? Jesus nos justificou diante de Deus. A morte de Jesus trouxe justificação. Trouxe também reconciliação, né? Nos reconciliou, nos reaproximou, quebrou a barreira de divisão que havia entre nós e Deus. Nós cremos nisso. Quem é cristão crê nisso. Então, e cremos também que o reino de Deus foi estabelecido para todos aqueles que creem, né? Porque Jesus diz assim, é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus ainda não vai vir, o reino de Deus já chegou, né? Agora precisa ter uma consumação de tudo isso, de toda essa obra que foi iniciada em Jesus Cristo, precisa ser consumada toda essa obra, mas o reino de Deus não vai vir, ele já chegou, para aqueles que creem. Então Jesus veio para quebrar esse sistema. Mas Jesus passou por todo um protocolo desse sistema e tudo porque ele era judeu. Jesus nasceu no meio do povo judeu. Então, Jesus veio e foi quebrando todo o sistema. Esse sistema estabelecido aonde a lei já não havia mais misericórdia,
as pessoas serviam a lei, não a lei servia as pessoas. Era o contrário, as pessoas serviam a lei, né? Então, misericórdia já não existia mais, amor menos ainda, né? Então, como por exemplo, vou dar um exemplo claro. No dia de sábado, que era um dia de repouso, considerado para os judeus, que foi determinado pela lei de Deus, através de Moisés. Então, foi determinado que era um dia de repouso. Mas era um dia de repouso, ele chegou ao ponto de dizer que se uma pessoa tivesse caído num poço, em algum lugar, e estivesse morrendo, tinha que ficar lá e morrer, porque era dia de sábado. Isso é para que vocês entendam ao ponto que a lei chega. Lei que eu falo, lei no sentido de religião, porque é meio que sem controle, né? Então, ela vai tomando espaço, que chega ao ponto de torturar as pessoas. Então, a lei já estava dessa forma, e Jesus veio e falou, né? Que eles não tinham mais misericórdia, eles só faziam jogar fardos pesados nas costas das pessoas, né? Jesus combatia diretamente os fariseus, que os fariseus eram a nata do povo judeu, eram os entendidos da lei de Deus, eram os caras, como diz assim, eram os caras, né? Eram os doutores da lei de Deus. Então, eles determinavam as coisas, né? Homens que só vinham muito bem trajados e tal, e faziam questão de fazer aparentemente por cima, né, grosseiramente aquilo que a lei determinava, né? Só que Jesus começou a pregar um evangelho interno, não um evangelho externo. Ele começou a dizer que o evangelho verdadeiro, ele tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem que primeiro mudar o coração. Você muda o seu pensamento, o seu coração, você se converte dos seus maus caminhos e aí isso vai sendo refletido exteriormente. Mas é algo verdadeiro seu, é algo que você acredita, não é algo imposto. Então Jesus veio e quebrou todo esse sistema e nos libertou desse sistema, né? Estabeleceu o sistema do amor, da misericórdia, onde ele pegou todo esse sistema e transformou em amor. Que ele disse que toda a lei se resume em 2 mandamentos. Se resumiu em 2 mandamentos. Amar a Deus, né, de toda a tua alma, de todo o teu coração, quer dizer, com toda a intensidade do teu ser, né? Nas 3 esferas do teu ser, com o seu espírito, com sua alma e com sua carne. Você tem que amar a Deus. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Agora eu quero chamar a atenção aqui, dar uma pausazinha rapidinho, para essa questão do teu próximo. O teu próximo, não é o teu irmão em Cristo, é o teu próximo. Aquele que está próximo a você. A palavra é muito clara, próximo. O que está próximo a você. Não é uma condição religiosa dele. Não é a fé dele. É o que está próximo de você. Você tem que amar. Então, estabeleceu-se agora o sistema do amor, não mais o sistema, aquele sistema lá de muitas leis e tal, foi estabelecido no sistema do amor. E assim, a igreja cresceu. Ela cresceu a ponto de quê? De trazer um certo temor, Roma temeu a igreja de Deus, a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, a igreja estabelecida por Jesus. A verdadeira igreja, que era a igreja do amor, a igreja que dá misericórdia, a igreja do perdão, a igreja que estende a mão, né? Então, Roma temeu, ao ponto que um imperador romano chamado Constantino se converteu, aparentemente, entre aspas, porque ele foi se colocado no coração dele uma estratégia, que isso é uma estratégia de guerra, que diz assim: se você não pode com o seu oponente, você se une a ele. Isso é comum, estratégia de guerra, botar infiltrar alguém dentro do exército para ir, tanto colhendo informação como corrompendo internamente. E que foi isso que aconteceu.
Não estou querendo ferir a religião de ninguém, pelo que eu vou falar aqui agora. Eu só estou relatando um fato histórico, tentando ser o mais neutra possível, mas não deixando de colocar minhas opiniões. Aí veio... vou dar um exemplo claro. E aí foi infiltrando coisas de fora para dentro. Né? Moisés, quando ele estudou todas as religiões que ele teve que estudar, que ele era um príncipe, ele foi um príncipe do Egito, né? Então, o príncipe do Egito, ele tinha por obrigação ser um mestre em todas as ciências. E aí ele estudou todas as religiões e ele não ficou sem entender justamente a religião de onde ele nasceu, da raiz dele. Ele ficou sem entender e se debatendo por muito tempo, porque era uma religião que não apresentava forma nenhuma. Era uma religião que ela trabalhava somente no seu emocional, no seu pensamento, mas não apresentava forma nenhuma. O Deus Sol tinha o Sol, o Deus Lua tinha a Lua. Então tinha sempre um símbolo, né? E só um símbolo de um formato. E só os judeus que não apresentavam isso. Ele ficou muito tempo assim. E quando esse imperador romano se converteu, entre aspas, né? Na verdade ele não se converteu. Isso eu já saí daquela matança. Já era um período fora daquela matança que houve, né? Que houve aquela matança terrível que Roma promovia nos coliseus, né? Com os cristãos, com os que eles chamavam a seita, né? A seita que acompanha de Jesus, né? A seita, eles chamavam a seita. Então, eles matavam o Coliseu, um dos maiores espetáculos do Coliseu romano, sabe qual era? Era a morte dos cristãos. Jogava lá e jogava animais para comer os cristãos e tal. E então, o que acontece? Já passando desse período, e aí a igreja só se fortalecia e só crescia. Sabe por quê que ela só se fortalecia e só crescia? Porque até então ela estava genuína, ela estava como? Fazendo aquilo que Jesus deixou, a base. Lei do amor, da misericórdia, do perdão. Então só atraía, porque quem não quer viver num sistema assim, né? Quem não quer ser amado? Quem não quer ser compreendido? Né? Quem não quer ser ajudado? Quem não quer? Então, a igreja crescia, e Roma temeu. Aí Roma, quando viu que quanto mais matava os cristãos, mais eles cresciam, aí Roma disse assim, olhe, vamos mudar a estratégia, essa estratégia não está funcionando. Então, esse imperador romano se converteu, aparentemente só para corromper a igreja, e ele começou a introduzir. A política entrou dentro da igreja. Quando a política entra dentro da igreja, quando você começa a negociar as coisas de Deus, aí já não começa a dar mais certo. E aí começou a entrar a política. Não, vamos botar isso aqui, vamos botar aquilo ali, isso aqui não vai fazer diferença. Não tenho nada contra a igreja, mas eu quero deixar aqui uma chamada importante, para que vocês possam meditar nisso. Era de cultura romana. A Roma entendia que eternizava os imperadores deles quando eles faziam uma imagem do imperador. Isso não é cultura judaica, como eu estou falando para vocês. Que Moisés ficou um tempão entrando em parafuso, porque é que a raiz dele era a única religião que não tinha um símbolo visível. Entendeu? Então não é a cultura judaica, é uma cultura romana. Entende? Então, essa coisa de eternizar através de uma escultura é coisa de Roma, não é coisa do povo judeu, não é coisa de Deus, não é coisa da raiz judaica, da raiz do povo de Deus, é coisa coisa da raiz romana, entendeu? É isso.
Então, e aí foi introduzindo. Como introduziu isso? Introduziu outras coisas também. Foi introduzindo. E a política entrou e a igreja começou a se corromper, que chegou a um ponto que não mais. Aí voltamos ao mesmo ponto. O mesmo ponto de quando Jesus chegou e quebrou. Já não havia mais misericórdia. O povo já estava servindo de novo a religião. E não mais a religião ao povo. O povo que estava servindo a religião. Aí a calamidade entrou. Tem muitos historiadores, muitos teólogos, né? Que eles consideram esse tempo, que foi mais ou menos 400 anos depois da morte de Cristo. Só durou 400 anos a Igreja de Cristo genuína. Época de trevas. Por que época de trevas? Não havia mais luz, porque Jesus é luz. Então, tudo aquilo que Jesus tinha pregado, tudo aquilo que Jesus tinha dito, toda a misericórdia, todo o amor, e tudo isso já não existia mais, só existia a lei de novo. Então, as trevas voltaram. As trevas foram restabelecidas. Então, já não existia mais misericórdia. Você poderia, quem mais fosse rico, é até engraçado, se não fosse trágico e triste, e que eu disse assim, Senhor, graças a Deus que eu não vivi nessa época, porque era muito triste. Por exemplo, quem mais tinha dinheiro, mas poderia comprar uma cadeira mais perto de Jesus, sendo clara, entendeu? Segundo eles. Por exemplo, você poderia pagar até pelos pecados de um avô seu que morreu e tal, não conseguiu pagar. Você chegasse lá, você pagava, fazia ali uma penitênciazinha rasa, sabe? Mas você tinha que pagar. E aí os pecados do seu bisavô era apagado, os seus também poderia ser. Então você poderia comprar a sua salvação e a salvação do seu parente. Você entendeu isso que eu tô falando? Não faltou histórico. Pode buscar lá na história da igreja e na história da humanidade, que você vai encontrar isso aí que eu tô lhe falando. Então, você poderia pagar, chamadas as indulgências, né? Tô falando da história da igreja. E aí, voltou de novo a mesma coisa. Não tinha mais misericórdia. Havia uma nata, havia um sistema estabelecido, um grupo que dominava sobre outro, a minoria, e esmagava sem misericórdia, sem amor, sem perdão. Isso já não existia mais, né? E o povo se acabando, entendeu? Todo mundo queria, claro, ir para o céu, todo mundo queria e tudo. E era obrigado, viu? Se não fosse, morria, porque era considerado herege, então cortava a cabeça, ou então queimava vivo. Então é isso. Aí a igreja voltou para esse mesmo sistema de sem misericórdia. Do mesmo jeito, quer dizer, mataram Jesus por quê? Porque Jesus se levantou contra eles. Aí nós já estamos no outro sistema. Já 400 anos depois de Cristo. Então, 400 anos depois de Cristo, a coisa se extirpou de novo. Voltou para a mesma calamidade. Se dissesse alguma coisa contra aquele sistema, do mesmo forma que Jesus foi crucificado naquela época, o povo aí era decapitado, ou era enforcado, ou era queimado vivo. Então, voltou a mesma coisa, né? Aí, mas só que Deus, ele não desiste, como eu já conversei com vocês em outro vídeo. Deus não desiste. E aí, veio a questão, só que eu quero chamar a atenção aqui um pouquinho para vocês. Nessa época, essas pessoas morriam, que se levantavam, elas morriam a carne. Eles conseguiam matar a carne. Mas o espírito não. Eles morriam convertidos a Jesus Cristo. Né? Eles morriam com integridade. Né? Eles morriam convertidos, eles só matavam a carne. Tem uma santa que ela morreu queimada, né? Que hoje a Igreja Católica reconhece como santa. Ela morreu convertida a Jesus, mas ela se levantou contra aquele sistema daquela época. Né? Então, a maioria dos que se levantaram contra aquele sistema, que não era o sistema de Jesus Cristo mesmo, eles matavam.
porque não interessava. A ganância e o poder já tinham tomado conta deles, chegado até eles. Esse é o maior problema, é ganância e poder, né? Então, saímos, aí veio um homem chamado Martinho Lutero, que era um monge católico que começou. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, para que vocês entendam o que é que acontece quando esse sistema é estabelecido. Tem os sinais. Você sabe quais são os sinais? Os sinais, eles começam a tirar a liberdade do povo. Quando Jesus veio, que estava lá, Jesus, naquela época, o povo não tinha acesso aos pergaminhos, o povo não tinha acesso à lei de Deus, o povo não tinha acesso à Torá. Torá era onde é escrito a lei de Deus, o povo não tinha acesso não, viu? Era escrito, o povo falava em aramaico, mas era escrito em hebraico, para que o povo não entendesse. E aí era escolhido um da família, que era o filho mais velho, para estudar, para ver se porventura poderia se representar a família. Mas tinha que ser uma pessoa muito inteligente, viu? Muito inteligente, tinha que mostrar inteligência, porque tinha que memorizar todos aqueles livros da Torá. Memorizar até a vírgula. E aí, depois, com 14 anos, eram colocados no meio de 12 doutores da lei. E ele tinha que provar que era um cara capacitado para representar a família e estar no meio deles. Entendeu? Então, como se diz, era dessa forma. O povo não tinha acesso, não, à lei. Vamos voltar cá, aos 400 anos depois. Estávamos estabelecido o mesmo sintoma. A Bíblia era escrita agora em latim, que o povo não sabia latim. Só quem as nata de novo poderia ter acesso à Bíblia, os pergaminhos, a Torá e tudo, né? Então, quer dizer, já tinha a Bíblia estabelecida, né? A junção da Torá com todos os escritos dos apóstolos, que é hoje o que chamamos de Bíblia. Então, já estavam juntos e tudo mais escrito em latim, para que o povo não entendesse. O povo não é capacitado. Entende? O povo não é capacitado. Então, aí veio um homem chamado Martinho Lutero, que pegou e viu que tudo estava errado, tudo estava errado, né? Também já conversei com vocês acerca de Martinho Lutero, que era um homem que ele tinha no coração dele uma pergunta. Nasceu dentro de uma pergunta, dentro de uma sinceridade, porque Deus gosta dos sinceros, Deus não gosta dos certinhos, porque o certinho, aquele que é certinho, se gloria diante de Deus. Deus gosta daqueles sinceros que chega e diz: ó, Deus, eu sou assim, 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 assim. Porque, na verdade, como a gente já conversou também, quem resolve o nosso problema é Jesus Cristo. Ele é que é santo, ele é que é puro, ele é que é tremendo, ele é que é capacitado, né? Então, Lutero dizia assim para Deus: Deus, por que se você é amor, e por que para que eu me aproxime de você, eu tenho que me torturar? Tem que haver uma tortura para que eu chegue próximo a ti, Senhor. Então, havia essa pergunta no coração de Lutero: por que eu tenho que pagar? Ou então, por que eu tenho que me machucar, né? Para que eu chegue próximo a ti. E, mediante esta pergunta, Deus foi revelando e trabalhando no coração de Lutero e trouxe o verdadeiro evangelho de novo, através de um coração verdadeiro e sincero. E através desse coração, ele se colocou e ele chegou, pegou a Bíblia, trouxe de novo a palavra de Deus, deu acesso de novo ao povo à palavra de Deus. Ele pegou a Bíblia, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Então, com isso, deu-se acesso ao povo
ter de novo acesso à palavra de Deus, né? As escrituras sagradas, né? E buscar do próprio Deus. E ele dizia, existem 95 teses de Martinho Lutero, onde ele fala todas as nuances do que ele entende do que é Jesus Cristo, do que é Deus, do que é evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, né? E aí, que se lida até hoje essas 95 teses, né? Se falado até hoje que foi a restauração, consideramos a restauração, a reestruturação daquilo que era o evangelho genuíno de Jesus Cristo. O início da restauração, não é completa não, mas é o início. Agora, mediante essa conversa toda que tivemos, eu queria chegar em um ponto principal. A meditação está aqui agora. Hoje, olha, na época de Martinho Lutero, você tinha que pagar para ser salvo. Eu pergunto a você hoje, existe uma diferença nisso? Na época de Jesus também havia um comércio na casa de Deus, que chega ao ponto de Jesus derrubar as mesas dos cambistas. E Jesus diz assim, ó, Jesus falou assim, estão fazendo da casa de meu pai casa de comércio. Então, será que hoje tá muito diferente disso, gente? Esse é outro indício de quando a igreja precisa ser restaurada. De quando a misericórdia acaba e quando a lei é estabelecida e que a gente começa a servir a religião, né? E aí o que é que acontece? Aí, hoje, se você paga, você tem milagre. Se você não paga, você não tem milagre. Agora, se você está disposto a pagar, você tem milagre, como você bem sabe disso, né? Se você paga para você pegar a chave que abre a casa, que abre o carro e não sei o que, você tem um milagre, né? E vem cá, e para que você se relacionar com Deus se você pode pagar para ter um milagre? Para que você buscar de Deus se você pode pagar para ter um milagre? Aí outra questão. Hoje, se diz, né? Já tem uma conversa aí rolando e tudo, e quem tá dentro da religião sabe disso. Que o povo não é capaz. Aí os pastores também, eles têm medo, viu, da revelação que vem de Jesus Cristo para sua vida. Eles dizem assim, cuidado com essas revelações individual, né? Cuidado, porque às vezes pode falar alguma coisa que não é exatamente aquilo que ele está falando, né? Então, quer dizer, já tem a palavra de Deus, está na sua mão, tá? Sim, ela está na sua mão. Mas você não pode ter revelação nenhuma de Deus. Deus não pode falar com você. Deus só pode falar com ele porque ele é santo, 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 santo. E porque ele foi chamado, porque ele foi estabelecido como pastor, ele é ungido. Então, se ele é ungido, ele é estabelecido. Então, se é alguma coisa referente à igreja, Deus tem que falar com ele. Porque ele pode resolver o problema. Deus não pode falar com você porque você é pequenininho lá dentro da igreja. E Deus vai falar com você para quê? Se você não pode resolver o problema. Tem que falar com o grandão, né? Para resolver o problema. Aí eu acho interessante. Por que Deus deixou de falar com Saul e começou a falar com Davi? Se Davi estava lá nas malhadas cuidando só de ovelhas. Será que era porque Davi tinha comunhão com Deus e Saul não tinha mais? Mas Saul era rei. Saul poderia resolver o problema, né? Mas Deus foi usar. Por que Deus não usou Saul? E Deus foi usar um pastorzinho de ovelha que foi levar comida para os irmãos? Servir aos irmãos? Para resolver o problema de Israel? Por que será, gente? E tantos outros, né? Que eu não vou aqui estar citando um por um. Agora vamos lá também. Não existia o sumo sacerdote na época de Jesus? Por que Jesus não nasceu com a linhagem de sumo sacerdote? Para ser sumo sacerdote, para resolver o problema do povo judeu. Jesus nasceu numa família lá, pobrezinha, que ele no máximo ele poderia ser um rabino.
né? Então, mas é isso. Só que o orgulho e a soberba sobe ao coração do homem. A palavra do Senhor diz que é o corpo de Cristo que edifica o corpo de Cristo. Não é pastor que edifica o corpo de Cristo. Pastor faz parte do corpo. Mas não é o pastor, é o corpo. O que acontece é que a arrogância subiu ao coração desses homens, se tornaram pequenos deuses. Que só eles edificam o corpo de Cristo. Só eles podem trazer alimento. Edificação é crescimento, alimento. Só eles podem trazer alimento ao corpo de Cristo. Deus não pode mais usar os pequenos. Só pode usar eles. Porque a arrogância subiu ao coração deles. Aí eu fico dizendo assim, aos grandes apóstolos, Paulo, quando ele queria uma viagem, solicitava a igreja entrava em oração para que Deus testificasse se aquela viagem era de Deus. Vai lá em Atos dos Apóstolos e veja isso. As assembleias que tinha pública entre os grandes apóstolos e a igreja envolvida. As assembleias não eram lá entre eles não, irmãos. As assembleias eram públicas. Você sabe por quê? Porque eles entendiam que o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Havia homogeneia. Homogeneia é todo mundo igual perante Deus. Não tinha ninguém sobre ninguém, não. Jesus mesmo disse, a ninguém chamei de pai, porque pai você só tem um só. A ninguém chamei de mestre, porque mestre é ele, Jesus Cristo. Mas agora tem um monte de pai, um monte de mestre. Agora tem outros, além de Jesus Cristo e o Espírito Santo, mediador entre o homem e Deus. Então voltamos, né, irmão? Voltamos para a mesma situação. E hoje, se você tem dinheiro, se você pode pagar, você tem o seu milagre, você é bem recebido na igreja, você é bem aceito em todos os lugares, né? E ainda sem se falar no ego do homem que agora inflou, que estão usando os dons espirituais para encherem as bolsas de dinheiro. Isso é fazendo o quê? Da casa do Senhor o quê? Casa de comércio. Ah, tem a toalhinha? Tem. O apóstolo Paulo passava a toalhinha nele, porque era um homem de muita unção de Deus. Um homem que tinha muita comunhão com o Senhor. Não era o suor de Paulo, não. Era a comunhão que Paulo tinha com Deus. E ele enviava para os irmãos, mas não tem relato que ele cobrava não, irmãos, para isso. Pelo contrário, o que a gente vê é o apóstolo Paulo dizendo que trabalhava para alimentar os irmãos, para dar o alimento espiritual e o alimento físico. O Senhor disse assim que aquele que quiser ser o maior, seja o menor na casa dele. Sirva. É assim que Jesus fala, sirva. Aquele que quiser ser o maior, sirva. Quem mais serviu ao povo foi Jesus Cristo, dando exemplo, lavando os pés. E não só lavando os pés, que ele fez isso para que os apóstolos entendessem que eles não estavam entendendo. Que o serviço deles era servir o povo. Não era estar